Hello, pessoal! Vocês acreditam que eu tô aqui? Para mais uma Love Live Neuroscience, super bem acompanhada. O tema hoje é Mulheres na Liderança. Segurei só um pouquinho que eu vou abrir o Insta. Você tá aí no Face, né? Na verdade, nem sei se já chegou alguém, porque é essa avacalhação. Vai com a chuva, né? Não, mas o povo vai, eles começam a me ver e começam a entrar. Pera aí que já vai ver. Enquanto isso, vamos aqui, ó. Ah, mas sabe, pode ser que eu tenha feito uma bobagem? Eu fiz... Deixa eu ver. Eu acho que eu tô só na fanpage. Mas tudo bem. Na fanpage é o que eu tinha combinado, certo? Quem já chegou por aí? Tem 4 pessoas assistindo a gente já, ó, tá vendo? Mas eu vou aqui entrar no Insta, segura aí, pessoal. Verificando a conexão. Ah, hello, pessoal do Instagram. Nós estamos aqui meio de banda, para variar um pouco. Mas seja bem-vindo a mais uma Love Live Neuroscience. O tema hoje é Mulheres na Liderança. O que neurociência tem a ver com isso? Já vai entender. E eu estou super bem acompanhada. Já vou apresentar para vocês aqui a minha visita de hoje. Tem gente já chegando no Insta, tem gente já chegando no Face. A Rosa Alves chegou. Boa noite, Rosa. E é isso, o tema hoje é Mulheres na Liderança, pessoal chegando, no Insta já tem 10, 8 no Face, 10 no Insta, o pessoal está com saudade das Love Lives, faz um tempão que eu não faço uma live. Fiz uma no primeiro em janeiro, mas aí já quebrei de novo, e deixa eu apresentar para vocês a Luciana Jacó. Luciana Jacó, ela mesma vai contar por que ela está aqui hoje, mas fundamentalmente ela é uma das nossas principais, mais assíduas frequentadoras da Love Live. É possível que se você frequenta e acompanha, já tenha visto a Luciana comentando, discutindo comigo temas, ela está sempre participando, e hoje eu trouxe a Luciana para falar especificamente sobre alguma coisa que ela conhece bastante, que ela vem trabalhando, vem se aperfeiçoando nos últimos 4 anos, principalmente, pode dizer, Luciana? Que é essa questão, assim, né? Que é essa questão de como que a gente garante uma certa equidade de gênero dentro das organizações, especialmente nos cargos de liderança, e por que isso é importante? Não é só uma questão de justiça, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir derivar isso aqui. E aí já tem uma coelho orgulhosa gritando. Lógico. Veja bem, eu não gosto dessas coisas que o pessoal pode dizer que é o quê? Tá, que minha mãe, tá... Quem que tá? São 10 pessoas, minha mãe, minha tia, minha avó, mas... O Michael, só. Então, mas de fato, hoje você tem aqui um povo te acompanhando. Meu fã-clube. O fã-clube já tá aí. E a Dani é irmã da Luciana, inclusive a Dani trabalha com a gente também, então meio que todo mundo tá em casa, né? Show de bola. Bom... Seguinte, Lu, conta para eles um pouco da sua jornada, que justifica você estar aqui discutindo esse tema hoje. Eu tenho, como a Carla falou, me dedicado nos últimos anos especificamente a ter esse olhar de mulheres em posições de liderança, principalmente. A gente tem já alcançado grandes avanços em posições de entrada, posições iniciais, as mulheres nas universidades, inclusive, e em posições de liderança, quando a gente olha a grande oportunidade que a gente tem nesse sentido, é lá que, enfim, eu tenho me dedicado nos últimos tempos. Eu trabalho com isso, né, com inclusão e diversidade, e agora eu comecei a fazer o mestrado. Recentemente entrei no mestrado para olhar também o que a gente tem de parcerias, em gestão de políticas públicas, mas em parcerias, mas principalmente com esse olhar de aprofundar o que a gente tem de oferta aí de produtos e de serviços para fomentar mulheres em posições de liderança. Acho que em resumo é isso. E aí tem uma menina aqui, que eu não sei o nome dela aqui no Insta, mas ela escreveu assim: eu te conheci no Conarec. Sabe, é um fórum É um fórum muito legal, que tem várias dessas discussões, e eu tenho levado a neurociência para essa discussão, então por isso que eu quis te chamar para a gente falar sobre isso. A gente teve uma oportunidade, né, de você estar no evento que eu apresentei. Eu ia te falar isso, que era do evento da BRH. Da BRH, como é que chama? Fana Life. Esse evento basicamente é sobre liderança feminina. A gente lá tinha gente muito legal e tinha uma iniciativa que você conheceu muito de perto,
que tem a ver, inclusive, com um presidente que era muito engajado, que era a Bayer, né? Sim, sim. Conta um pouquinho, eu acho que, primeiro, assim, o trabalho dele era muito, e até hoje ele está muito participativo, ele não está mais na Bayer, mas ele está muito participativo. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que as empresas nas quais você trabalhou lidaram com esse tipo de coisa. O que é que você já teve de experiência para fomentar a liderança feminina, para a gente depois discutir por que isso é importante, né? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que esse é um ponto super importante, que é o engajamento do CEO. Quando a gente olha para as ações de diversidade e inclusão de uma forma geral, mas de liderança feminina, o Theo ele tinha a causa de inclusão de negros, por exemplo, é fundamental o papel do CEO nisso tudo, né? Porque ele é o principal porta-voz das ações de diversidade. Eu acho que esse é o ponto importante. O segundo é o quanto a organização tem de métricas de avaliação para mulheres em posição de liderança, né? Então, o quanto tem não só olhando o recorte atual do quanto eu tenho de homens e mulheres, mas o quanto essa organização acompanha, por exemplo, para as cadeiras que são chave, e eu tenho a lista de sucessores. Quanto eu tenho de sucessores de mulheres nessa lista, né? Que é quando você olha um pouco mais do acesso nesse sentido. E você ter um CEO como sponsor dessas ações, ele puxa toda a organização para a mesma toada e até para deixar claro que a organização se posiciona como uma empresa que ela é aberta à inclusão, à diversidade, contempla a diversidade, né? Acho que são pontos super importantes. Agora, deixa eu te... Hoje você falou uma coisa para mim que eu gostei da ênfase. Você disse assim, as empresas não têm mais opção, elas precisam se engajar. Eu queria que você defendesse, eu super concordo com você, mas eu queria que você defendesse isso. Vamos dizer assim, eu sou CEO de uma organização e para mim isso é uma coisa natural, porque a meritocracia existe. Se a mulher for boa, ela vai chegar na liderança. Eu não preciso de práticas, eu não preciso de ações afirmativas, eu não preciso de metas, eu não preciso de nada disso, porque é uma condição natural que os bons se destaquem e assumem as posições. Por que você acredita que isso não é verdade? Por que as empresas precisam mudar o olhar em relação a isso? De onde vem essa convicção? Acho que são dois pontos. O primeiro, que não é a meritocracia, ela é importante, ela existe. O que a gente vê é que antes de eu ter um processo meritocrata, que é igualmente importante, eu preciso ter um olhar, como é que a mulher chega nessa posição, né? Então, as métricas de performance que eu tenho, elas são as mesmas, o entendimento daquele comportamento que eu meço para uma promoção, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente falava da mulher que fala, não me interrompa, e ela é grossa, e o homem que fala, não me interrompa, ele é assertivo. Então, como é que a organização olha essas métricas de performance, esses padrões? Então, o que eu tô querendo te dizer? A meta de meritocracia, às vezes, ela é objetiva, mas até eu chegar nessa meta objetiva, eu tenho uma série de comportamentos analisados, tanto do homem quanto da mulher, para eu avaliar se tem prontidão, por exemplo, para uma sucessão, enfim. Então, a gente tem que desconstruir essa questão de que eu olho só o comportamento observável e que isso é o suficiente para eu avaliar é o homem ou a mulher que vai para aquela posição, né? Eu tenho toda uma construção anterior disso. E para mim, eu gostaria também que você me ajudasse a construir aqui uma ideia que está diretamente associada com por que a mulher precisa que a gente cuide da ascensão profissional dela. Sim. De que forma isso foi sendo construído ao longo do tempo, culturalmente e tudo mais, porque o que eu percebo que, até mesmo por conta do clima que a gente tem hoje político ou social, né, porque isso já transcendeu o político, né? Uhum. Hoje a gente já está falando de uma questão de estrutura social. Existe esse lugar de que a feminista é uma rasgadora de sutiã revoltada, e que não precisamos disso, não precisamos do feminismo. Depreciação. Porque, na verdade, eu já tenho os direitos, né? E aí também tem um monte de coisa. Gente, café lá, vai. Pega lá um café, vai comer alguma coisa, pega um lanche lá, porque o negócio vai ser longo. Porque a gente tem que considerar que existe uma construção social que está diretamente associada com um padrão do feminino. Sim. E as pessoas acham que esse padrão está certo. Vamos lá. Elas acham que a mulher veio para cuidar? Foi isso?
para harmonizar, para cuidar, para delicadeza. E aí, quando se fala em diversidade na organização, pensa-se que o papel da mulher é fazer isso com a organização? Uhum. Essa que é a ideia? Eu vou precisar fazer uma coisa antes que a gente se lasque, porque é verdade, o carregador do computador, ele desconectou. A carga vai cair, eu tenho que... Pessoal, usa para carregar. Pessoal, eu estou pós-cirúrgico. Fiz uma cirurgia segunda-feira, eu estou movimentando-me lentamente, estou com cara de uma pessoa que está adoecida, então espera aí que eu vou ali e já venho, é bem rápido. Então, eu vou respondendo sua pergunta. Vai falando. Eu acho que tem sim uma construção social do papel dessa mulher, que não é só na organização, mas ele é um reflexo dessa construção social dentro da organização. Vide, por exemplo, que as posições de recursos humanos, as posições de medicina do trabalho, enfim, né, essas posições são as posições que se encontra no mercado, né, e se encontra na organização. Então, uma posição, por exemplo, de controller, um CFO, uma posição do primeiro homem de negócios. Então, o quanto essas posições são ocupadas por mulheres hoje. Então, o que a gente fala também, e uma outra questão que não são só mulheres em posições de liderança, são mulheres em posições de liderança, incluindo nestas outras posições que não são posições ditas cuidadoras, por exemplo, uma posição de recursos humanos, né? Sim, essa já é classicamente feminina. Inclusive tem uma brincadeirinha, né? Vai lá porque é lugar de mocinha. É uma posição de menininha. Vai lá que é isso mesmo, para cuidar da organização. E aí quando a gente quer transformar o RH em estratégico, a gente põe um homem. Porque aí agora vai ser sério. Exato. Agora nós vamos fazer isso virar números. Eu já vi isso acontecer em vários lugares, né? E tem, acho que, esse espaço para a gente olhar. Às vezes tem organização, por exemplo, que fala, mas eu tenho mulheres em posições de liderança. E aí o questionamento que eu faço na sequência em quais? Aquela de sempre, né? Eu tenho visto um pouco aumentar para... Peraí, pessoal do Insta, o negócio está meio conturbado para vocês, mas já vai melhorar, tá? É porque, vejam, eu estou em casa, eu não estou no escritório, né? Eu estou fazendo uma coisa completamente anômala aqui para poder fazer essa live. Mas vai dar certo, ó. A gente vai para um filtro. Ficamos ótimos. Porque o que eu acho que acaba acontecendo bastante é que eu vou abrindo concessões em alguns lugares, meio que para atender uma demanda, porque eu não estou vendo o que as pesquisas já têm demonstrado. O que é que as pesquisas têm demonstrado? Que uma empresa diversa é mais produtiva. Fala sobre isso. Eu ia voltar nesse gancho que tinha sido a primeira pergunta que você fez, do porquê que eu defendo isso. Porque a gente, primeiro, não tem inovação sem diversidade. Tem pesquisas, quem quiser pesquisar, perguntar, ou enfim, se aprofundar nisso, já é comprovado e já é sabido. Então, não vou nem me ater em trazer, enfim, dados para isso, que a diversidade, ela é potencializada a inovação é potencializada pela diversidade. É a primeira coisa. A segunda, porque traz melhores resultados de negócio. A diversidade como um todo, ela traz mais resultados, ela traz a organização para uma sensibilidade, para uma humanização, para uma série de questões que fomentam e elas trazem outros benefícios que não só a organização olhar e falar, tem mulheres em posição de liderança, tenho negros. Então, quando a gente tem esse olhar de trazer a representatividade para a organização, você aumenta a índice de engajamento, você aumenta essa questão de quando você traz o pipeline, quando você olha o pipeline daquela mulher negra conseguir se enxergar e falar, eu consigo chegar lá, né? Quando a gente olha a interseccionalidade, então tem uma série de questões que para a sustentabilidade dessa inovação em termos de engajamento e em termos de inovação, você só consegue, as organizações só vão se manter competitivas se elas tiverem esse olhar. Porque não é só entregar o resultado de agora, né? E tem uma questão também de que a gente definitivamente entendeu que cultura é um modo operante. Sim. E não efetivamente um conjunto de frases que estão no site da organização ou nas paredes da empresa, né? Sim. Porque quando está lá colocando que você tem uma preocupação de humanização, de etc. e tal, isso precisa de fato acontecer. E é isso, para poder colocar isso em prática, a gente tem que quebrar com alguns modos específicos que sempre foram mainstream dessa história. E que não é fácil se você não tem esses outsiders da organização. Precisa quebrar, né?
Então, na verdade, esses papéis também das pessoas que são diferentes aí, elas vêm para trazer a pergunta nova. Para fazer a pergunta nova Sim. dentro de um board, para fazer a pergunta nova dentro de um conselho administrativo, ou para fazer a pergunta nova dentro de uma reunião de diretores, Sim, né? Para incomodar. Aí, poxa, o pessoal está participando maravilhosamente bem aqui, né? Tem gente considerando que tem muitas práticas que, mesmo com cota ou com metas, acabam sendo apenas para inglês ver. Sim. Né? Tem a questão de como é que você faz para romper com isso, se você já tem hoje as posições ocupadas por héteros brancos. A Dani falou, tem uma questão que é hereditária, né? Tipo, eu vou chamar para perto aqueles que eu conheço, que eu entendo como funcionam. E os homens têm dificuldade de... Eles declaram que eles têm dificuldade de entender como as mulheres funcionam, como se fosse uma outra espécie, né? E é cultural isso também, né? E tem a questão, a Fernanda comentou que quando ela foi fazer uma entrevista, perguntaram se ela era mais ou menos aquele tipo feminazi. E aí ela perdeu a vaga, né? Ela colocou aqui esse comentário. Então, eu acho primeiro que a gente tem muito todo mundo tem muito a contribuir sobre esse tema, porque todo mundo vive essas situações, né? E tá maravilhoso, porque tá todo mundo super vindo, né? Mas a Camila traz uma pergunta que eu acho que é bem legal, porque eu tenho trabalhado isso. Ela fala, como é que a neurociência, né, através da perspectiva neurocientífica, como é que isso pode mudar esse mindset? Eu vou dizer para você, Camila, que tem duas coisas aqui que eu gostaria de explorar, inclusive com a Luciana. A primeira delas é o conceito de que essa justificativa de que homens são diferentes de mulheres, ela vai, e ela chega num lugar onde a discussão acaba. Por que acaba? Porque homens são diferentes biologicamente de mulheres. O cérebro é diferente. E aí, sabe, numa boa, verifiquem, não é diferente. Não é diferente. Especialmente num lugar onde interessa, que é o córtex cerebral. O córtex cerebral é pouco influenciado pelas questões hormonais, que são muito importantes na vida intrauterina, para desenvolver as regiões de hipotálamo, sistema límbico, que são áreas pouco conectadas com o cognitivo e com o executivo, que é o que eu preciso. Depois a gente passa toda a primeira infância exatamente com o mesmo cenário hormonal entre meninos e meninas, que nenhum dos dois tem hormônios sexuais importantes nessa fase. É um branco sexual que existe. E aí, nesse momento, você desenvolve muitas da sedimentação da estrutura cerebral. E a grande diferença que acontece nessa faixa etária é cultural, é social. Qual o papel social que a menina vai tomando dentro da família e qual é o papel que o menino vai tomando dentro da família. Sim. Ele vai ocupando já esse papel, que é esse lugar do não chora, mas que ao mesmo tempo não cuida. Não chora porque não entra em contato. Né? Então, os homens, eles não entram em contato com o sofrimento humano, porque eles não cuidam, eles não se aproximam, então eles podem se manter... A sensibilidade. Eles podem se manter... Quando eles se aproximam, eles acabam tendo que se envolver. Então, você vai ter esse menino mais feminino, porque ele vive com a mãe, vive com a avó, vive com irmãs, e acaba não conseguindo se isolar daquela dinâmica da emocionalidade, que é a dinâmica que não é do feminino, é de um arquétipo, que diz respeito à vida como ela é vivida, não como ela deveria ser. Porque tem um negócio no arquétipo patriarcal, no arquétipo masculino, que traz a questão das normas. Então, assim que deveria ser. Quem sai disso aqui está errado. Que é construção, né? E aí, se eu estou errado, porque eu estou fora desse lugar, eu vou tentar me adequar. Sim. Eu não vou tentar questionar o errado. Enquanto as mulheres vivem nesse lugar que elas têm que entender como elas sobrevivem diante desse universo masculino. Então elas acabam encontrando esses espaços e elas convivem mais proximamente com o sofrimento. Isso faz com que a vida emocional das mulheres acaba se instalando de forma mais robusta no feminino. Mas isso não é uma questão de que a mulher é emocional ou o homem não é. Perfeito. Entendeu? Dada a experiência, dada tudo estilos, que vai acontecendo, essas questões. dada tudo que vai acontecendo, a mulher acaba precisando desenvolver mais algumas questões. E ela é cobrada pelo bem-estar. Ela é cobrada pelo bem-estar do seu entorno. Ela é cobrada pelo bem-estar dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, do seu marido. A harmonia da casa. Da harmonia. Então, se ela começa a querer ir trabalhar, né, ela tá... mas vai querer ser uma executiva mesmo? Viajar? Não tem hora para voltar? Tem que se entregar no trabalho? Como é que fica a casa? Como é que fica não era melhor você parar? Filhos? Não era melhor você se segurar aí numa gerência? Né? Que é o que acaba acontecendo. Então, a gente vai ver os números, a gente vai ver que quando
a gente está no ponto da gerência para o próximo escalão, N-1, N-2, você não vai ter um número expressivo de mulheres, porque ela é quase que induzida a pensar que é melhor para ela ficar nesse lugar. É o grande gargalo. Ficar nesse lugar onde ela consegue administrar todas as coisas. Sim. Quando eu acho que é da sociedade, e aí a empresa, olha como ela perde, né? Ela perde, porque ela tem 100% de potenciais. Sim. Ela já perde 50% na boca do caixa. Sim. Porque ela já tá, a empresa, pela sua construção, já está dizendo, não é adequado que uma mulher passe desse ponto. Exato. Para ela não é adequado. Eu não estou nem dizendo que é para a empresa. Então o que acontece? A empresa perde. E ela já não se enxerga porque já não tem a representatividade dos níveis mais altos. Exato. Ou se tem, comumente do que você precisa abrir mão para chegar nessa posição que você... Eu tive que abrir mão da minha família, eu tive que abrir mão do casamento, eu tive que abrir mão de uma opção de coisas, porque não dá para ser mulher e fazer isso acontecer. Isso. Então, Camila, esse é um aspecto. O aspecto está diretamente relacionado a gente dizer que, como ser biológico, não há essa diferença. Isso a neurociência consegue comprovar, consegue colocar isso na pauta, tá? Apesar de que, obviamente, você vai ter diferenças estruturais já consolidadas. Eu não estou dizendo que não existam a manifestação de uma diferença de gênero, porque a cultura está posta. Agora, isso pode não ser assim. E o que a gente tem visto é uma mudança dramática. Você pega as mulheres que hoje foram criadas numa sociedade, vamos dizer, classe média alta, classe alta, que tiveram acesso à educação, que a gente vai ter uma questão de outra questão para colocar aqui, que são outras mulheres que não são essas, né, que já se veem representadas de alguma forma. Já estão nessas posições de poder. Não, que já pelo menos estão discutindo a ascensão ao poder, né, porque tem outras que estão completamente fora desse jogo. E esse lugar é um lugar onde você vai discutir que essa mulher não tem o perfil de administração, porque ela não tem um cérebro. Isso não é verdade. Porque a gente já está vendo uma forma nova, né, dessas mulheres chegarem no mercado de trabalho. A gente já tem nas faculdades de engenharia, nas faculdades de tecnologia e tal, um número expressivo de mulheres, e lá na entrada você tem, se não igual, quem sabe até mais mulheres do que homens ingressando no ambiente de trabalho. E já é bem equilibrado para esses níveis de acesso da organização, e já até no nível pau a pau. Coordenação, já tá um pouco mais equilibrado. Já tá Quando olha esse primeiro gargalo, na verdade, de coordenadores para gerentes, você já percebe que não é tão equilibrado. E de gerentes para diretores, para vice-presidentes, conselho, então, se a gente pensar, ainda é uma raridade. É mínimo. Né? A gente teve a Cláudia recentemente numa Love Live aqui comigo, que é um ser fora da curva completamente, né? Ela conseguiu fazer uma jornada muito, muito própria, muito particular, mas se você vai ver a história de vida dela, você vê que ela fala um pouco dessa coisa do que eu tive que abrir mão. Sim, né? É muito comum para poder estar lá, né? Aí a Fernanda traz aquela coisa que a gente também estava discutindo, dessa mulher que ela se mutila na sua feminilidade para poder dar conta desse arquétipo do masculino lá na posição de liderança. Fala disso, vai. Acho que esse é um ponto importante, e hoje é uma questão de acesso. Hoje, como o entendimento das posições de liderança, eles são muito masculinizados, no sentido de que o entendimento se um homem modelou esse papel, porque ele foi modelado por homens até então, né? As mulheres seguem repetindo esse modelo até para poder acessar essas posições. Que é uma questão de acesso. Algumas vezes não tem a consciência disso, então eu faço porque é o que funcionou, porque sempre funcionou, porque as mulheres que estão lá chegaram nessa posição, então elas não se dão conta disso, e outras vezes é porque, se não é isso que eu represento, então eu nem chego lá. Sim. Porque é um que foi modelado naquela cadeira, né? E aí, Camila, tá outra contribuição importante que a neurociência tem, que é discutir como que se estabelecem os padrões do ponto de vista dos modelos de tomada de decisão automáticos, como que esses padrões geram os vieses, esses vieses são vieses cognitivos, e a maior parte deles são vieses inconscientes. E, por serem inconscientes, a estrutura não se dá conta de que ela está cometendo isso. Sim. Então, a gente precisa hackear o sistema, exatamente, colocando os mecanismos de identificação desses vieses no recrutamento, na promoção, na avaliação de performance, justamente
a gente possa trazer os números mais reais e possa reconhecer uma mudança de padrão que já está em curso. Senão as alavancas são automáticas também, né? As alavancas para esse processo são muito automáticas. Se você não para fazer uma reflexão, por exemplo, sobre como é que eu estou levando uma mulher para uma discussão de uma posição de sucessão, por exemplo, o que atributos eu estou olhando para essa mulher e para essa posição, você entra num piloto automático. E aí você tem o pensamento repetitivo, que é o que funcionou até então foi este padrão, portanto eu vou manter o padrão que é o que funciona, né? E a gente tem, a Jaqueline está participando bastante aqui via Insta, trazendo várias considerações, e ela falou uma coisa agora que vale a pena a gente destacar. Ela diz assim que o próprio engajamento, e a gente falava disso agora há pouco, com a organização, com o propósito da organização, tem a ver com a autoestima, tem a ver com o fato de eu me sentir incluído. Sim, sim. E eu tenho que ser incluído como eu sou. Não adianta eu ter que criar uma persona, porque eu não sustento essa persona por muito tempo. E drena uma energia produtiva. Fala disso. Como é que uma mulher... Fala da mulher ainda, porque eu sei que a gente pode derivar isso para outras questões, né? Porque é difícil a gente ficar nesse lugar falando disso, só falando da liderança feminina. Porque quem está nessa vibe sabe que o problema é muito maior. Tem a questão étnica, tem a questão de orientação sexual, tem a questão geracional, que também está na pauta. Então, essas interseccionalidades são ainda mais severas e mais problemáticas. Mas falando ainda só da mulher. A mulher tem que treinar uma energia incrível para ser quem ela não é. Exato, para poder corresponder a esses padrões, que é o que ela sabe, que é o que a Fê falou, é o que ela sabe que para chegar naquelas posições que são estratégicas ou ditas estratégicas, é o padrão de como ela tem que se comportar. E se comportar de uma forma que não é aquela que é natural, ou aquela que é a organização, que é incompatível com a organização, ela drena uma energia que eu posso estar produzindo para outras coisas, que é eu me preocupar quando eu vou fazer uma apresentação, se a minha roupa está adequada, se para a organização funciona, se eu estou sendo clara para aquele grupo que eu estou falando. Então você não tem, você tem que se vigiar nesse sentido. Então isso drena a energia, sem dúvida. Drena, inclusive, de todos esses grupos que a gente comentou, né? Em especial. Especialmente. Aí a Mariana faz a pergunta de $1 milhão, né? O que vocês sugerem de programas organizacionais para terem um aumento de mulheres em cargos de liderança? É a pergunta de $1 milhão. Aí tem, depende da organização, né? Porque aí primeiro você tem que fazer diagnóstico, sabe? Eu gosto muito, e a gente discutia isso um pouco antes até, né? Eu gosto muito eu vi um case da política de sponsorship, da política de patrocinadores. Essa é muito eficaz, eu gosto. Então, você tem hoje mulheres ou homens que já estão em posições de decisão, em posições de poder, e elas podem usar daquele fórum, daquela arena de poder que elas já participam, para dar visibilidade para outras mulheres, né? Então, acho que essa política de sponsorship, ela é super barata para a organização, e o quanto eu já tenho arenas de poder instaladas que eu posso dar voz para essas outras mulheres que estão no pipeline, que podem chegar lá. A gente tem N ações, tem o próprio mentoring para mulheres, que é super conhecido, tem programas educacionais, e a gente falava sobre isso. Eu sou um pouco cética para programas educacionais, porque a gente pode passar uma mensagem distorcida para a organização, que a mulher tem uma necessidade especial. Exato. Quando na verdade tem um gap, quando na verdade não existe esse quando gap, na verdade, né? A mulher ela tem mais formação. Comprovadamente, só entrar no IBGE. Mais formação acadêmica, ela tem mais performance em muitas coisas, se não maior, igual, o que já justificaria você não ter discrepâncias. Temos, né? Uma ação afirmativa especificamente para isso. E fundamentalmente, você criar essas ações de educação significaria que você precisa incluir as mulheres, porque você precisa dar espaço para elas. Sim. Só que esse espaço ele não existe, não é porque a mulher não tem preparo. Não existe porque o padrão de liderança é feito dessa forma. Até veio uma pergunta da Mariana. Não é daqui, é daqui. A Silvia Amaral. Será que as empresas estão preparadas para lidar com mulheres em cargos de liderança? E aí eu vou passar para a Luciana, mas eu já queria dizer para você uma coisa de cara. As que admitiram já mudaram os resultados. Sim. Então a gente já tem pesquisa, fala da pesquisa, fala de números. Porque o povo ama os números, né? Já traz um número aí para dizer quanto melhor é uma empresa que é diversa. Não tenho o número de cabeça. O que eu vi foram as organizações em termos de resultado
resultado de organização, 30% empresas que se autodeclaram diversa e que têm diversidade no seu corpo, 30%. E acho que as organizações... Eu não queria colocar essa equação como as empresas estão preparadas, né? Eu acho que a gente tem que pensar o inverso. As mulheres vão para as posições de liderança e elas contribuem e geram esse círculo, inclusive, para que as organizações se preparem, porque a gente discutiu isso também. É uma equação que ela tem que fechar. A gente tem que pensar em que mecanismos essa organização precisa desenvolver, em termos de fomento de cultura, de uma série de coisas, porque se a gente for esperar as organizações estarem preparadas para isso, tem preparo? Tem dúvida se tem preparo para mulheres em posições de liderança, né? Porque, na verdade, é o contrário. O que uma mulher numa posição de liderança pode acrescentar a uma organização. E a gente já sabe que mulheres como CEO, como CFO, elas alavancam resultados, né? A gente já tem dados nesse sentido. Eu tive uma experiência incrível, que eu comentava com a Luciana, na ThoughtWorks, que eu estive para fazer um seminário lá de tomada de decisão com eles. E, óbvio, eu vou trazer uma opção de elementos, porque o foco deles era uma gestão de mudança. Eles tinham que fazer uma gestão de mudança e tal. E eu comentei com a Luciana que, assim, a primeira coisa que já me impactou de cara foi meu próprio viés inconsciente. Porque eu cheguei para dar um seminário, entrei numa sala que tinha lá umas 12, 13 pessoas, e eu sabia que eu ia tratar com a liderança da empresa, que eu ia fazer um seminário com CEO, VPs, diretores. E aí eu estou acostumada, né, a chegar nesse lugar e ter o quê? Os homens engravatados e aquela uma, duas mulheres que fica na cara que são praticamente cotistas, né? E que fica esse lugar, né, de que eu estou aqui, mas praticamente não se coloca, não fala, tem uma voz super reduzida dentro da organização. Não estou dizendo que são todas, mas esse é um padrãozão que a gente, não é regra, mas que a gente encontra. Aí eu chego, olho dentro de uma sala, pensa no público mais diverso que vocês podem imaginar. Pensa que vocês não considerariam aquilo nem possível dentro de uma sala de uma universidade. Você não veria isso assim, numa turma de universidade, que é um lugar que eu conheço bastante. Você não vê aquilo daquela forma. Todas as pessoas representadas, todas as etnias, todos os gêneros, todas as orientações sexuais, todo mundo lá. Aí eu cheguei e falei assim, pô, será que eu estou no lugar certo? Tava, graças a Deus tava. Porque eu pude ter uma experiência incrível de lidar com um grupo que, por ser diverso, se questiona, se coloca, gera a demanda, e aí o susto final veio na hora que eu fui apresentada para o C-Level. Olha, essas aqui são as nossas CEOs. São duas mulheres que co-gerenciam a empresa na ThoughtWorks. Fora da curva. Completamente fora da curva. E aí você fala, mas aquilo deve estar o caos. Detalhe, a filial da ThoughtWorks tem melhores resultados no mundo. E é uma empresa de tecnologia, uma empresa de software. É uma empresa de software, não é uma consultoria de RH, tá bom? Em uma consultoria de RH você vê isso acontecer. E até porque tem um fenômeno que muitas vezes, não conheço o que é isso com profundidade, mas muitas vezes, para a mulher chegar numa posição de decisão como essa, por exemplo, ela já precisou se provar, e ela tem um repertório que é bastante maduro, já consolidado, né? A mulher, normalmente, para chegar numa posição de CEO, ela já precisou ralar muito para chegar nessa posição, então ela já tem um repertório super consolidado, né? Então, muitas vezes é um set que é bastante responsabilidade, mas que ela já performou muito nessa posição para poder ser dada a ela, né? Eu coloquei dada entre aspas, mas para poder ser dada. Não, na verdade, a Cibele fez um comentário que é o seguinte: como desenvolver políticas de diversidade para sensibilizar de fato o nível de direção a aceitar a ascensão de mulheres a esse posto? Não somos iguais, mas devemos ser avaliados de forma objetiva e igualitária, ou para começar essa cultura dentro da organização, precisamos considerar as diferenças do feminino e masculino em seus papéis. Eu acho que você está querendo dizer que nós somos iguais, né? Você defendeu a ideia de que somos iguais, precisamos ser avaliadas igualmente, né? E eu concordo com você. Eu acho que qualquer política de avaliação que queira colocar a mulher como uma necessidade especial, ela não atua em conformidade com o que é bom para a mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber que as minhas avaliações existentes hoje são ruins para a mulher. Porque a mulher ela precisa sempre performar muito mais para ser pensada como oportunidade ou como um recurso.
e até a organização valoriza em termos de entrega de resultados. Então, o que aquela organização considera entrega de resultados? É só um número ou é o como esse resultado foi entregue? Então, quando você desconstrói essas questões, e eu digo mais até, eu não sei eu acho que a métrica de avaliação hoje, ela já é distorcida, né? Então, quando a gente pensa em meritocracia, ou quando a gente pensa, vou ter a mesma meta de avaliação para homens e para mulheres. Se a gente considerar que as mulheres, a maioria delas, tem a dupla jornada, ela tem uma questão que ela tem que administrar uma série de outras coisas, de outros papéis, então você já começa não partindo do mesmo ponto de partida, né? Você já começa com é o que a gente costuma falar em termos de equidade, de ações afirmativas é isso. E quando a empresa olha se ela precisa de ações afirmativas para alavancar essas questões, ela tem que trazer esse olhar, que não é só como eu meço quem está pronto para aquela posição, não é só olhar a linha de chegada, né, daquilo que a gente falava, é o quanto de obstáculos essa pessoa tem para chegar no mesmo delta zero, para competir num caráter de igualdade. E pergunto para você, será que não é justamente esse o diferencial da liderança feminina? O fato dela ter uma porção de experiências que demandam dela muito mais capacidade de complexidade, de atuar em ambiente complexo, lidar com pessoas. E isso não traz para ela novas perspectivas, e os homens, na verdade, não estão sendo prejudicados por não terem essas experiências? Sim, sem dúvida. E apareceu uma pergunta aí que era do papel dos homens, ou como os homens podem contribuir, inclusive eu acredito de verdade que os homens têm um papel fundamental, porque hoje eles estão nessa estrutura de poder. Então eu gosto muito a gente tem duas formas de fazer inclusão. Uma delas é a que a gente chama de bridging, que é a construção de pontes, né? O homem precisa entender o papel dele nesse processo todo, da oportunidade que ele tem de desenvolver soft skills, que também, um pouco do que você falou, que favorece o homem, porque humaniza a relação, inclusive para esse homem, quando ele precisa falar, sabe o que? Eu preciso levar meu filho no médico. Então, ele traz uma sensibilidade diferente para aquele colaborador ou para aquele funcionário que passa por uma dificuldade, para ele conseguir conectar a escuta, conectar uma série de coisas. Né? Parte do que os homens elencam como sendo difícil na vida do executivo são as coisas que ele teve que abrir mão para manter esse papel de super-herói. Exato. Perfeito. Entendeu? E que para a mulher não é uma questão que ela não queira esse papel de super-heroína, de que ela não queira ser a Mulher Maravilha. Ela simplesmente não tem que como. A conta dela tem que fechar. Não, a conta dela é muito mais... Os papéis, né? É muito maior. Exato. Né? Então, quando você coloca... Você falava uma coisa incrível em relação ao network, né? Como que você vê, se você hoje estiver numa reunião, você, homem, você está num grupo de homens, e uma mulher chega e se coloca para conversar com você, se apresenta, entrega cartões. Eu tive uma experiência... Eu conhecia nada de ambiente corporativo em 2011, 12. Foi quando eu comecei a entender o que esse mundo era. Eu conhecia nada. E aí, eu estava num ambiente que era um café com RH, que ia rodar, e eu ia falar nesse lugar. E eu estava sentada, e chegou um rapaz, eu me lembro até que era um comercial de uma consultoria de recrutamento e seleção, a Reis. E foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo network do jeito que ele fez, porque eu não tinha essa experiência, eu não sabia o que isso era. Depois eu descobri que isso era natural entre os homens. Sim. E aí ele chegou na mesa, estava eu, a Cibele, mais uma pessoa na mesa, 3 mulheres. Ele com bastante conforto chegou, respeitoso, absolutamente respeitoso, se apresentou, entregou os cartões, se colocou à disposição para apresentar o trabalho dele e tal. Fez isso em outras mesas. E eu percebi naquele momento o quanto que era confortável para ele fazer aquilo. Sim. O quanto que aquilo era o trabalho dele. Conversei com a Cibele sobre isso, comentei com ela, o quanto eu achei desenvolta a postura dele e tal. Mas eu, honestamente, nunca vi uma mulher fazendo isso. Nem com outras mulheres. E o como isso é interpretado. Se faz, como isso é interpretado. Oferecida, mas quem é que quer o cartão dela? Já veio aqui, interrompendo, já veio entregar o cartão. Né? Será que ela quer? Então... E aí tem uma opção de coisa. Será que um homem e uma mulher no trabalho, ela pode chegar e falar, olha, eu sou comercial, faço isso, se apresentar, oferecer o trabalho dela? Né? Ou a gente vai viver o que a gente está vivendo, inclusive agora com, né,
Com a declaração. Alguém vai achar que alguém está querendo dar um furo. Um furo de reportagem. Né? Ela está querendo dar o furo, né? O presidente da República fala isso? Como é que você não vai desdobrar isso para a sociedade como um todo? Né? E acho que é uma questão importante quando a gente olha daquilo que eu falava, de como esses comportamentos são lidos. As organizações... Aí a Evelyn traz assim, as headhunters fazem isso, mas se a headhunter não fizer isso, ela está frita. Porque o trabalho dela é esse. Eu estou dizendo, qualquer pessoa, um executivo que é do financeiro, uma mulher que trabalha em financeiro, ela vai até o ponto de gerência, porque para ela poder chegar a qualquer cargo de diretoria ou CFO que seja, ela tem que criar uma rede de relacionamento para investimentos, para ver oportunidades, para conhecer outras, que ela só faz com um network muito evidente, muito robusto. Não é uma questão técnica, já é uma questão basicamente das funções de soft skills. E já é sabido, dadas exceções e particularidades, que, por exemplo, a forma como a mulher faz a construção do networking dela é muito diferente da forma como o homem faz a construção do networking, né? Seja porque vamos fazer um happy hour agora depois, enfim, seja porque eu tô numa feira, eu vou trocar cartão com alguém, se eu sou a mulher que tem iniciativa de trocar cartão, como é que é isso, né? Como é isso é interpretado? Eu me lembro de uma situação muito engraçada que o Danilo tem um amigo que começou a trabalhar na indústria farmacêutica. O Danilo é meu filho. E um garotão. E ele falou para mim assim, tia, não sei como eu faço, porque o meu chefe, o meu gestor, ele nem me olha para mim, ele nem sabe que eu existo. Eu já tentei sentar perto, tal, fazer alguma coisa que minha mãe me orientou, meu pai me orientou, tal, mas eu queria uma dica, alguma coisa que eu pudesse fazer demais. Eu falei para ele, olha, o ideal é que você vá apresentando aos poucos o seu trabalho, que você também não chegue muito Maria Aparecido, porque vai achar que você está querendo se mostrar, mas à medida que você puder, né, trazer um outro indicativo que você está fazendo, e nem sempre só com ele, com outras pessoas, para que outras pessoas falem de você também, não só você diretamente. É importante que você esteja referência de outras pessoas e tal. Aí passou um mês, ele voltou e falou, tia Dória, consegui. Eu falei, o que você fez? Achando que ele tinha posto em prática o que eu falei, né? Não. Teve um jogo de futebol, a gente foi jogar, eu joguei no time do chefe, fiz gol, ele gostou. E aí agora ele já me cumprimenta. São arenas masculinas, né? E por isso que eu falo que é o que modelou também um pouco dessa estrutura de poder, que é a estrutura de poder que a gente conhece hoje. E várias vezes, assim, a gente percebe que se as mulheres não se referenciam dentro da organização, dentro de uma reunião, a Sibeli até falou, né? Já participei de reuniões onde percebi mudanças de comportamento, homens e mulheres na mesa, quando uma mulher iniciou a rodada de discussão. Se outra mulher não vai e referencia, se outro homem não vai e referencia, logo aquela demanda é abafada. Sim, mais ainda quando é uma mulher sozinha, a gente tem pesquisa sobre isso também. O quanto, por exemplo, uma mulher que ela está numa posição no conselho, que ela é só ela, o quanto ela precisa reforçar, inclusive, a competência técnica dela. Então, quanto um homem, eles fizeram a pesquisa olhando quanto um homem, quando você precisa bancar aquilo que você está dizendo, quantos por cento fala que precisa bancar aquilo que está dizendo e quantos por cento as mulheres precisaram bancar. Se ela está sozinha, então a possibilidade dela precisar várias vezes repetir a mesma coisa, precisar ficar provando a competência técnica dela, ela é muito maior do que se a gente olhar para a população masculina. Você acha que acontece? Eu já vi isso, assim, não constatei porque eu não vivo lá dentro, mas já senti um clima, assim, né? De que a mulher, quando ela chega numa determinada posição, ela já se sente beneficiada por aquilo e para ela já tá bom, tipo... eu vou ficar quietinha aqui porque, entendeu? Se eu não atrapalhar, se eu ficar no mainstream, se eu contribuir, eu me mantenho. E aí, o importante é que você tenha várias mulheres para que o corpo possa mudar um pouco a situação. E até para alavancar essas outras questões e para puxar essa discussão. Eu queria ver o que a Maria Carolina falou. Vai falando aí que eu vou caçar aqui. E acho que tem isso que é importante, e o quanto hoje, que era uma outra coisa que eu falei, que eu acredito assim fielmente nisso, quanto as mulheres hoje que já estão nessas posições de poder na organização conseguem patrocinar e puxar essas outras mulheres, né? Então, o que eu vejo ainda é que as organizações que discutem políticas para mulheres, ou que têm ações específicas para mulheres em posições de liderança, ainda discutem o papel, a mulher num papel
de mãe. Eu tenho home office, cuidadora. eu tenho um lactário no site, eu tenho enfim, né? Eu tenho um aparato para uma licença maternidade estendida. E aí, o quanto as mulheres que não são mães ou que não têm não usufruem dessa políticos, o quanto elas se enxergam nisso, né? Então, eu acho que tem essa questão de representatividade. A gente tem pouquíssimas mulheres CEOs em conselho. Então, quanto uma mulher olha e fala, eu quero chegar lá, porque o modelo que ela tem hoje vou ter que abrir mão do quê para chegar lá? Então, quanto ela se enxerga nisso. E a outra de que as organizações ainda não estão muito maduras, de uma forma geral, lógico que tem algumas que são vanguardistas nesse sentido, mas não estão maduras para ter esse olhar de mulheres, eu quero olhar aquilo que sem olhar o seu papel de mãe, já olhar o seu papel de cuidadora, de harmoniosa, de bela recatada do lar, né? Então, como eu consigo olhar você no teu papel de líder, aquilo que você tem que contribuir para a organização no teu papel de líder. Perfeito. E que não é um olhar feminino. Sim. É um olhar... Porque eu estou me batendo muito nessa ideia de quantas pessoas uma organização perde por ser preconceituosa. Ah, muitas. Você entendeu? E não se dá conta de que ela... E assim, não percebe que perdeu uma mulher que estava fazendo uma entrega incrível, e essa mulher às vezes foi para outra organização, ou essa mulher ficou numa posição que é menor do que ela poderia ter entregue em termos de resultado, porque a empresa não sabe ver, não sabe identificar o aporte de valor também. Exatamente. Então a empresa está perdendo. Não é uma questão de justiça social. Sim. Existe uma questão de perda de produtividade, que para nós aqui no Brasil representaria de boa, parece que 80% do PIB, se nós incrementássemos a nossa produtividade. A gente teria um incremento de 80% do PIB. A gente está remando enlouquecidamente para subir 1% por ano. E a gente teria, num período que eu não sei dizer qual é, um incremento de 80% do nosso PIB se nós pudéssemos alavancar a produtividade. E uma das ferramentas mais óbvias de alavancar a produtividade é usar as melhores pessoas que você tem. Sim. No momento em que você já deixa metade da população de fora, você já está fazendo uma enorme bobagem. Né? E aí as meninas estão concordando que a gente acaba encontrando um monte de gente agradecida por ter chegado naquela posição, do que justamente o contrário, que eu vim aqui porque eu realmente tenho algo a contribuir. Acaba acontecendo que a mulher que chega, ela é tão extraordinária que se você não deixar ela falar, você está perdendo muita coisa. É o que eu te falava, que eu falava outro dia isso, de uma colega, não vou citar nomes, mas de uma colega que foi dar aula numa universidade que é super bambambam. E aí ela falou para mim, que legal, tal. E eu falei, é mérito todo seu. Você é a pessoa vanguardista e você é a referência nessa pauta. Portanto, agora aproveite o seu mérito. É um pouco isso, assim, não é favor nenhum. Eu trabalhei, eu ralei, eu cheguei lá. Portanto, eu, neste momento, colho os louros daquilo que foi meu trabalho. Precisa ocupar esse lugar, fazer valer sua voz, fazer entender isso. E as meninas estão aqui considerando, inclusive, que esse clima, que é um clima diferente, vamos dizer assim, né, de um certo recrudescimento da base conservadora, né? Porque eu acho engraçado, deveria ser um governo liberal, né? Mas ele é mais conservador que qualquer outro que eu já tenha visto. Então, deveria. Recrudescendo. Foi para isso que se apresentou, como sendo liberal, certo? Estranho, porque em termos de costume, nunca vi nada tão conservador. E eu tenho muito militares frases, na década né? de 60 conseguiram fazer algo parecido com isso. Em termos de conservadorismo de costumes. Sim, sim. Né? E a gente volta para um lugar que, assim, todo mundo que estava bravo, que tinha que pensar nessa questão da inclusão, reconheceu. Tá vendo? Liberou. O preconceito meio que abriu espaço de novo. Né? Então eu acho que a gente precisa voltar a entender que não era uma questão de justiça social. Certo? Era uma questão de que hoje em dia você não precisa mais que as mulheres fiquem 24 horas por dia cuidando da sua família. Não há essa necessidade. Socialmente falando, a gente tem tecnologia suficiente para cuidar de filhos sem precisar ficar à beira do fogão. Não há famílias mais com 10 filhos, para essa demanda do feminino ser desse tamanho. Os homens já não usam sua força física para
para dar sua contribuição, ninguém sai para caçar mamute, certo? Então a diferença não é força física. E eu costumo dizer o seguinte, se é para ir lá no escritório e ficar fazendo coisinhas no computador, a mulher tem tanta potência quanto ou mais. Sim. E o que a gente faz como país? Perde recurso. É isso que as pessoas precisam entender. Não é uma questão de justiça social. Sim. É uma questão de alavancar resultado de negócio. Exato. E eu posso dizer que eu sofri discriminação por ser mulher, sofri por ter um perfil, inclusive, de personalidade forte. Eu sofri muita discriminação e tive que acabar criando minha própria empresa para poder trabalhar, sabe? É o recurso que a gente tem. A gente vai empreender porque fala, bom, não tem espaço para mim nessa sociedade para tudo que eu tenho para entregar. E você acaba saindo do status quo. Que é o que acaba acontecendo com muitas mulheres. Vai acontecer com muitas mulheres. Só que isso faz as empresas perderem força. E elas não percebem que elas perdem força. E perdem isso que você falou, resultado de negócio. Não vão parar com porque a justiça social, adoro. Só que justiça social a empresa não trabalha com justiça social. A justiça social é uma questão de Estado. A justiça social é uma questão de Estado. A justiça social tem a ver com leis, tem a ver com práticas públicas. Isso é justiça social. O momento em que a gente começar a penalizar empresas que pagam salários diferentes entre mulheres e homens, você tem uma política estabelecida. Que é uma coisa que a gente falou, que é o pay gap, né? Que é a diferença salarial que a gente tem. Exato. Então, se você considera que você tem uma lucratividade que está associada a poder usar as melhores pessoas da sociedade, você está perdendo as mulheres. Isso para não dizer o resto que você está perdendo. Né? E até o potencial de inovação que essa organização tem, né? Exato. Desperdiça um potencial. O teu asset de inovação está todo na diversidade. Então, quando você perde asset de inovação mesmo. Eu concordo. É bem isso. E acho que as organizações, inclusive, se querem se manter como um player importante para mercados futuros, elas precisam olhar essas questões... que é bem o que você falou, não é por filantropia, né? Não é por caridade que as organizações fazem isso. Não, porque é para se manter competitivo, inclusive, então, né? Um CEO que não compra essa ideia, ele não está lidando com um resultado de longo prazo, ou de médio prazo que seja. Isso a gente vai ver, isso é um outro problema das organizações. O cara entra para alavancar um resultado de 2 anos. De curto prazo. Então não tem por que ele se empenhar em políticas que vão dar resultados de 5, 10 anos. Então, isso é um outro problema, mas é só uma questão da própria estrutura do fenômeno de ser um executivo. Né? E aí os times, quando eles são mais homogêneos, eles entregam um resultado mais rápido, porque eles não têm que se reconhecer nessa reestruturação, né? Ele não tem que fazer a discussão, porque está todo mundo concordando. Aí, todo mundo concordando, eu entrego um resultado pífio, mas entrego. Todo mundo discordando, prazo, né? Eu tenho que demorar um pouquinho mais para achar as soluções mais elaboradas. Isso. Só que a solução elaborada é aquela que tem um resultado de médio e longo prazo. Então, todo mundo já viu isso. Os resultados, McKinsey já tem uma pesquisa de 5 anos. Sim. Que mostra que os resultados das empresas diversas são melhores. É uma questão, assim, 30%, 40% a mais de produtividade. Já está posto. Só que a gente, para isso, precisa mudar a cultura. E aí que eu defendo a minha neurociência, né? Aí que eu defendo a minha neurociência. Queria, inclusive, aproveitar para o jabá, né? Porque tem que fazer meu jabazinho, que não posso passar sem já fazer. A gente está na última semana de inscrições, na verdade, a última semana do Carnaval, para uma pós-graduação onde a gente discute todas essas coisas, que é uma pós-graduação que se chama Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, na Santa Casa. Ela está indo para a sua 4ª turma. É uma pós difícil de fazer, porque ela é muito de vanguarda. Ela trata de coisas que não tem nem referência bibliográfica estruturada ainda para ela. Mas é uma discussão de muito valor, porque a gente vai falar sobre por que a humanização é fundamental para a produtividade. E humanização tem nessas, a Sibeli já colocou aí para a gente o link. Quem está no Insta é tranquilo de achar. Se você colocar o nome Neurociência, Futuro Sustentado, Santa Casa, você chega lá, tá bom? Pelo Google. E é muito importante a gente pensar em formar pessoas que vão para o mercado de trabalho, consultores, coaches, que sabem usar a neurociência como ferramenta para mudar padrões de comportamento. Para mim é um grande recurso. A gente tem pensado em políticas imersivas, em chacoalhar as pessoas através de jornadas emocionais, para que a gente efetivamente desestruture o status quo. E a experiência tem um resultado. Eu preciso ir lá e preciso balançar a estrutura.
para que as pessoas percebam o valor que elas estão perdendo quando elas são discriminadas. E eu queria que você terminasse, porque a gente já está quase 1 hora aqui, sabia dessa? Nossa, a gente ficou aqui. Deixa eu fazer mais um jabá. Deixa eu fazer mais um jabazinho, vai. Tem curso Neurociência Aplicada no Ambiente Corporativo no Instituto Conectomos no final de semana, depois do Carnaval. É um curso, a gente já está com poucas vagas, ele é um curso onde eu entrego neurociência assim, empacotada para quem está no ambiente corporativo e que precisa de soluções do tipo gestão de mudança, compreensão de diferenças de personalidade, aprendizado, liderança, inovação, criatividade, tomada de decisão. Eu vou entregando pílulas de neurociência para cada uma dessas coisas nesse curso. Curso lá do Instituto Conectomos. A Sibeli já colocou aí para a gente também. A Sibeli hoje está ponta firme. E quem está no Instagram, fácil também. Vai lá, Instituto Conectomos. A Sibeli botou lá também. Está sagaz demais agora. Não vou nem falar mais nada. Isso está um azougue. Obrigada, Si. E aí, pessoal, isso é uma entrega de neurociência que dá para efetivamente melhorar o desempenho desse profissional que está lá na ponta, sabe? Porque a gente consegue discutir o porquê desses comportamentos ficarem arraigados dessa forma e quais são as ferramentas que você tem para criar as mudanças. Especialmente trabalhar viéses cognitivos, trabalhar tomada de decisão. Isso são coisas que a gente tem tratado nesses cursos. Que é fundamental. Nas nossas abordagens como consultor, né? Através da Illumine. E eu queria que você terminasse isso, para a gente não deixar de tratar desse tema, que para mim é um tema de vital importância, que é como que eu vou incluir outras mulheres que não estão na pauta do dia a dia. Não estão porque mal conseguimos resolver a questão da inclusão de orientação sexual ou de etnia. Sim. E que estão aí, você tinha uns números aí, quanto que é os percentuais? Pelo amor de Deus. É que eu trouxe para cá, eu falei, a gente quando pensa no recorte de mulheres na organização, uma das coisas que eu aprendi ao longo da jornada é que a gente sempre tem que olhar para aquele grupo que é o minoritário do minoritário. Então, o que eu aprendi foi, quando você inclui, que hoje é a mulher negra, quando você consegue ter uma ação focada, por exemplo, na mulher negra, você inclui todo o grupo da cadeia. Só que o que a gente não pode esquecer é, não dá para olhar essa mulher no atacado. Então, quando eu olho, por exemplo, a inclusão da mulher negra, eu tenho que ter uma estratégia, um pensamento sobre isso. Quando eu olho a mulher não hétero, eu tenho que ter uma estratégia e um processo sobre isso também. Porque não adianta a gente querer pegar a mulher branca bem formada e colocar como sendo aquela que eu vou ter uma ação afirmativa ou ter uma política para contemplá-la. Porque aí eu deixo toda essa mulher. Então, o que eu trouxe de indicador foi hoje, das empresas que já têm ações ou políticas para fomentar mulheres em posições de liderança, só 1% dessas organizações têm ações que são específicas para mulheres não héteros e 2% para mulheres negras. Então, ainda é um índice pífio. Vergonhoso. Vergonhoso. É um índice vergonhoso. E aí a Fabiana até está falando da inclusão da mulher na política, que eu acho que é fundamental para que a gente possa ter políticas afirmativas, né? De verdade. A gente criou aí cotas para os partidos. O que os partidos fazem com as cotas? Roubam dinheiro. É a coisa mais louca do mundo que aconteceu, né? Que aconteceu agora nessa última eleição, com mulheres que receberam 4 votos e tinham uma verba maior do que a própria verba da campanha do presidente da República. Isso para mim é um negócio que, tipo, né? Que loucura isso. E é por isso que eu gosto de falar, a live é especificamente sobre mulheres em posições de liderança, mas eu gosto muito de defender, particularmente, mulheres em posições de decisão. Porque, para mim, a política é uma arena que as mulheres precisam, sim, explorar de uma forma muito, muito maior, né? Do que o que a gente tem hoje em termos de representatividade. Joia, a Dani está pedindo para você contar o teu dado das posições de liderança política. Botou você na fogueira aí. Você qual que é a fogueira? A gente estava fazendo um trabalho no mestrado e a gente precisava procurar dentro dos dados da União quanto a gente tinha das mulheres no mais alto escalão da política, e a gente tem 2% só. No mais alto escalão da política, 2,7%, se eu não me engano, e o restante são os homens. Se a gente pegar o recorte do que eles chamam lá DS6, aí a gente tem 20%. Só que quando você começa a funhanhar lá dentro, só no mais alto escalão mesmo, só 2%. Que seria tipo assim, ministro, secretários especiais. Exato.
presidente, os ministros, o primeiro e segundo nível, basicamente, né? Tá. Secretários, a gente ainda tem um pouquinho mais quando a gente olha todo esse recorte. Tá. Olha, eu estou super feliz de ter podido falar sobre isso. A gente tem, você sabe que o Insta só dá 1 hora para a gente fazer a live, né? Tem 1h40, 1 minuto e 40 para eu me despedir do já está na contagem regressiva ali. Já está aqui. Eu fiquei muito feliz de receber você. Espero que você venha mais vezes discutir N coisas com a gente. Eu que agradeço. E eu tenho uma especial predileção por esse tema. A gente é vítima disso. Eu sou uma mulher de 50 anos, então eu vivi isso em outro tempo, num tempo onde a gente nem pensava em se posicionar. A gente dava graças a Deus por ter emprego, né? E eu fico muito feliz e cada vez eu quero ver isso crescer mais. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado a gente pensar que as mulheres estão se contentando com algumas posições por entenderem que não tem o direito. E esse não ter o direito, ele está incrustado nessa sociedade. A gente tem mais do que o direito. A gente tem o dever de trabalhar a nossa sociedade para que ela seja melhor. Isso é um papel do feminino. Não é mais uma questão de escolha. Eu posso ou não posso. Eu posso querer ficar em casa cuidando das crianças. Então, eu queria te dizer que, na minha opinião, eu posso estar sendo muito cruel agora. Não pode. Porque é imperativo que a gente melhore a sociedade como um todo. E você sozinha na sua casa cuidando das crianças não está fazendo um papel efetivamente de mudar a sociedade. E a gente tem o conceito de sororidade, né? Eu brigo por outras mulheres. Preciso ir para a rua e preciso me posicionar e parar com esse papo de que eu estou confortável porque eu encontrei o meu marido que me cuida, né? Pessoal do Insta, vocês estão indo, e não é por minha causa, não. Obrigada, o Insta que está te derrubando. Um beijo. Eu já vou me despedir do Face também, mas é isso. Acho que é super importante isso que você falou. Então, aqui ainda, o Insta já caiu. Já foi. Quem está aqui agora vai ter o momento da saideira. Então é isso, pessoal. Eu realmente acredito que a gente tem, homens e mulheres, um papel importante em transformar a sociedade. Nós precisamos ficar mais produtivos. Nós precisamos ter mais riqueza para distribuir, não para concentrar, que é o que a gente está fazendo. Eu tenho acompanhado muito algumas pessoas no YouTube. Eu tenho, no meu perfil pessoal, eu tenho compartilhado esses vídeos. Eu não faço isso na fanpage, porque o tema não é neurociência, mas vamos ter que entregar o melhor que a gente tem para poder mudar a sociedade. E todo mundo tem um quinhão importante para dar. Essa sociedade não é uma sociedade masculina. Os homens não sabem fazer da melhor forma. Eles têm uma contribuição, a gente tem outra. Sim. Nós precisamos chegar a um consenso de qual é a melhor forma. E a gente está comprando uma ideia de que uma sociedade patriarcal é melhor, porque ela é regulatória. E eu acho engraçado, porque a gente está caminhando para um mecanismo de pensamento liberal e dizendo que o regulatório do patriarcal é o melhor. Para mim, me parece bastante anacrônico. E acho que tem isso que você falou que é super importante, queria reforçar, a soma das partes sempre é maior do que o todo, né? Então, quanto a gente consegue ter esse tipo de discussão, é um tema que eu amo discutir mesmo, é um tema que toca meu coração, mulheres na liderança, e eu, infelizmente, fico feliz por um lado em ser reconhecida como sendo, sempre que eu falo, ou que eu tô numa discussão que eu falo que eu vou falar desse tema, que fala, nossa, que legal, parabéns, né? Eu me sinto solitária também, por outro lado, né? Eu acho que é importante as mulheres não me olharem ou não olharem nesse sentido como sendo, nossa, que legal que tem alguém lá, mas falar, eu quero participar disso, eu sou parte disso. Um homem, uma mulher também, né? Acho que é legal quando o homem assume este papel. A sociedade vai ficar melhor para o homem. Essa é uma loucura que eles vão demorar um pouco para entender, porque o papel que eles ocupam é um papel horrível. É um papel dificílimo. É um papel que tem que sustentar com uma energia também. Eles também estão numa persona. Então, seria muito melhor para todo mundo que a gente pudesse ser mais natural, que a gente pudesse ser mais humano mesmo. E a gente sente essa necessidade dos homens. Quantas vezes a gente não recebe os homens quebrados nos processos de coaching, nos processos de terapia, porque são exigidos de uma coisa que eles não têm para entregar. E por que em público depois eles ficam querendo manter-se com essa posição? Né? Não é benefício, não de verdade, parece um grande privilégio, mas é só a primeira impressão. No fundo, é uma perda enorme, não poder viver, não ter esse reconhecimento específico da sua humanidade posta. Então, acho que a gente tem muito a caminhar como sociedade. E, mais do que isso,
como produtores de riqueza. Nós vivemos um país que precisa produzir riqueza para distribuir. Tem brasileiro passando fome. Sabia dessa? Tem brasileiro passando fome. Tem 2 milhões na fila do Bolsa Família, não, 2 milhões no INSS, 1 milhão na fila do Bolsa Família passando fome. E a gente aqui, né, pensando que a sociedade está estruturada. Não está. Tá bom? Beijo, obrigada, viu, minha querida? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Valeu Foi um muito. prazer, sempre aprendo com Carla Tiepo. Tem mais, semana que vem eu não vou fazer porque é quarta de cinzas, mas na outra eu venho, tá bom? E não esquece de oferecer para as pessoas a pós, que tem pouquinha vaga, e o NAC, ó, faz meu jabazinho também, ajuda aí, né? Beijo, fiquem bem, até.